Bom dia, meu nome é Henrique. O nosso tema é o tema 1, sistemas elétricos desequilibrados. Vamos falar sobre. Eu vou fazer uma breve introdução sobre sistemas trifásicos. A gente vai falar sobre o sistema trifásico desequilibrado, que é o nosso tema, vantagens, desvantagens, consequência, como evitar isso. Tá. O sistema elétrico, o que é um sistema trifásico? O sistema trifásico é um sistema, é um tipo de distribuição composto por três condutores ativos, ou seja, três fases. E cada fase atinge uma tensão senoidal em diferentes momentos. O seu pico é em diferentes momentos, elas têm uma defasagem. Graças a essa defasagem, ela fornece uma potência mais estável, menos oscilações que os circuitos monofásicos. As formas de conexão de cargas são em estrela e em delta. Um sistema equilibrado, ele possui sua magnitude, a, a, sua magnitude é igual entre todas as fases e ela possui um equilíbrio, uma defasagem de 120 graus. E o desequilibrado, volta a falar um pouco. Bom, o sistema elétrico desequilibrado é o foco do nosso trabalho. Um sistema elétrico trifásico, ele é considerado desequilibrado quando as magnitudes da tensão e corrente não são iguais ou quando a defasagem entre elas não são exatamente 120 graus. As principais causas do desequilíbrio trifásico estão relacionadas a cargas monofásicas que estão conectadas de forma assimétrica na rede. Pode ser também por desgastes em uma das fases a mais do que na outra. Pode ser também por situações como um curto em uma ou duas fases, que foi gerado por um raio, por exemplo, e que causa uma perturbação temporária, até os sistemas de segurança atuarem para dispersar esse curto. Como é feita a análise de um sistema? Aqui, né, temos a imagem que mostra a diferença nas magnitudes dos fasores de, pode ser tensão ou corrente, e que as defasagens não são iguais entre elas. Bom, como é feita a análise do sistema trifásico? Ele, diferente do sistema do trifásico desequilibrado, no caso, diferente do equilibrado, você não consegue fazer uma análise só para uma fase e ter a certeza que as outras duas são iguais. Então, você não tem como fazer uma análise de um sistema monofásico equivalente. Então, para o desequilibrado, você tem que fazer análise de cada fase, separado, porque tem essa diferença entre as fases. E aí, só que às vezes o circuito pode ser complexo e essa análise pode ser mais difícil. Então, existem alguns métodos, como o teorema de Force-Q, que é também conhecido como teorema das componentes simétricas, que você pega um sistema desequilibrado e divide ele em três sistemas equilibrados equivalentes: o de ordem positiva, negativa e de ordem nula. Mas isso é um assunto de um outro tema, que outros alunos vão apresentar, então a gente não vai se aprofundar muito nisso. Exemplos de sistemas trifásicos desequilibrados: pode ser um motor trifásico que está recebendo tensões desbalanceadas, e aí seria uma desequilibração na geração, ou uma rede de distribuição com cargas monofásicas mal distribuídas, que aí o desequilíbrio estaria nas cargas, mas isso torna o sistema todo desequilibrado, independente se é na geração ou só nas cargas. Aqui tem um exemplo de sistema trifásico desequilibrado, que é o mais comum. Você ver a geração, ela está equilibrada, né? Mesma magnitude, 100 nas três fontes e defasagem de 120 graus entre elas. Só que na carga você vê que as impedâncias são diferentes. E essa impedância diferente nas cargas gera o desequilíbrio em todo o sistema. Vantagem de um sistema desequilibrado. Embora o sistema desequilibrado possa ser considerado ruim, ele também tem algumas vantagens, que é a adaptação a cargas monofásicas. É muito comum você ter uma carga monofásica conectada a um sistema trifásico. E o desequilíbrio permite que você distribua essas cargas para não sofrer sobrecarga em uma fase só, em uma fase individual. Temos a redução de custos,
que é muito mais econômico você fazer um circuito desequilibrado do que um equilibrado. E também áreas com cargas mistas. Essas áreas com cargas mistas são áreas que contêm tanto o monofásico quanto os trifásicos. E o desequilíbrio ajuda a melhorar a eficiência de energia nessa área, porque pode reduzir os harmônicos. Agora, as desvantagens do desequilíbrio. Temos o aquecimento excessivo dos condutores, por causa como as correntes são diferentes, pode gerar uma sobrecarga em um, como já foi falado, distorção de tensão, sobrecarga no condutor neutro, o desempenho degradado de motores trifásicos, as perdas aumentadas nos sistemas, que o desequilíbrio ele gera corrente adicional no circuito, fazendo assim um aumento do efeito Joule. E o funcionamento e ineficiência de dispositivos de proteção. Dispositivo como o relé, por exemplo, ele não funciona direito. Assim. O funcionamento dele pode ser comprometido. Bom, como evitar vai melhorar o desequilíbrio? É, assim, muito difícil você evitar ele no mundo real, porque sempre tem alguma coisinha que vai gerar um desbalanceamento e vai causar o desequilíbrio. Mas você pode tomar medidas para tentar reduzir o máximo possível esse desequilíbrio. Bom, primeira coisa, distribuição equilibrada de cargas monofásicas. Você ter que distribuir de forma o mais igualitária possível entre as fases essas cargas para que nenhuma fase fique com muito mais carga do que a outra, e isso aumentaria o desequilíbrio e as consequências que o Henrique tinha falado iam ser maiores. Você tem também a manutenção de monitoramento da rede, né? O desgaste, às vezes, em uma das fases pode ser maior do que a outra, e isso vai variar a impedância dessa fase e da outra, então é importante você monitorar e fazer o reparo. Reconfiguração da rede elétrica, né? Como mostra aqui na figura, uma torre de transposição, chegam as fases nela A, B e C, e a partir dela ela troca a ordem dessas fases para B, C, A. Por que isso? Bom, você está com as fases aqui, A, B e C. E ao longo do percurso da linha de transmissão, elas vão sofrendo com efeitos capacitivos e indutivos. Se você pegar ali próximo à geração, esse efeito não é tão grande. Gerou e começou a transmitir, não vai ser um efeito tão grande. Mas ao longo de todo o percurso da transmissão, esse efeito vai se acumulando se você não fizer essa troca de posicionamento das fases. E quando chegar lá no consumidor, na carga, vai estar uma defasagem muito grande entre elas, e o que vai causar um desequilíbrio muito maior. Então, por isso, você utiliza essas torres ao longo do percurso da transmissão para fazer tentar balancear o máximo possível e manter o maior equilíbrio possível entre as fases. Você também utiliza bancos de capacitores bem dimensionados. Os capacitores eles atuam ali na potência reativa para ajudar a minimizar o desequilíbrio nas correntes. E com isso, a conclusão é que o sistema trifásico desequilibrado, você sempre que possível vai tentar manter ele o mais equilibrado possível, né? Você trabalha para que seja o mais equilibrado, porque um sistema equilibrado vai te garantir uma eficiência maior, e a gente sempre busca uma eficiência maior. Só que, como não é possível equilibrar ele 100%, a gente toma medidas para tentar reduzir o desequilíbrio máximo que a gente conseguir. E aí as referências bibliográficas, e assim a gente termina a nossa apresentação.